Após um mochilão de 8 meses pela Europa, nós chegamos na Ásia. A ideia inicial era passar um ano mochilando pela Europa. E, na verdade, dependendo dos países que você escolher, nem 8 meses você pode ficar, porque existe uma organização que se chama Tratado de Schengen, que os principais países, os países que são vendidos pra gente, os países que a gente mais conhece, que a gente mais tem vontade de conhecer, na verdade, eles fazem parte do espaço Schengen. Então, quando a gente começou a pensar no mochilão, a gente pensou em passar um mês por país. E aí a ideia era chegar pela Espanha por conta do clima, né? Porque a gente chegou em fevereiro. E aí a gente ia passar um mês na Espanha, depois um mês na Itália, depois um mês na França e depois a gente queria passar um mês na Grécia. Só que aí já iam ficar 4 meses. E a gente não pode ficar 4 meses, ou seja, 120 dias, dentro dos países que fazem parte do espaço Schengen. Então, os países que fazem parte do espaço Schengen, eu vou colocar aqui. E esses países, é legal o espaço Schengen porque assim, depois que você entra, você não passa mais por imigração, então é bem rápido, é bem tranquilo, não tem aquela tensão, aquela separar 1 milhão de documentos e tudo mais. Mas em compensação tem esse ponto que é meio negativo, porque você fica meio preso, sabe? E aí a gente passou a organizar a nossa viagem, tendo que mesclar isso. Então ficamos os 90 dias permitidos dentro do espaço Schengen. Depois a gente saiu, ficou 90 dias fora, que é o que precisa ser feito, e depois a gente voltou. E aí ficamos 2 meses dentro e agora a gente saiu, mesmo a gente tá na Ásia. A gente pensou estrategicamente, assim, nessa organização. Então, os 3 primeiros meses a gente visitou Portugal, Espanha, França e Itália. Portugal não é tão caro, foram só 4 dias na verdade, Portugal foi só um stopover. Mas esses outros países são países mais caros. E aí a gente queria ficar mais tempo, a gente queria conhecer, a gente conheceu muitas cidades de cada um desses. E aí, para amenizar as despesas, a gente fez o voluntariado. Foram experiências incríveis, inclusive. E a gente conheceu fora do espaço Schengen 9 países, né? 3 deles fazem parte da União Europeia, então não tem a ver fazer parte da União Europeia ou não com o espaço Schengen. Os 3 que fazem parte da União Europeia que a gente visitou foram Irlanda, Bulgária e Croácia, que são muito, muito legais, muito incríveis, assim. Tem vídeo de todos. Sempre que me perguntam sobre a viagem, eu falo, veja os vídeos no canal, porque assim, tem tudo, né? Tem imagens, tem tudo. E os outros que não fazem parte da União Europeia que a gente visitou também foram Escócia, Inglaterra, Turquia, Bósnia, Montenegro e Albânia. E aí a ideia desse vídeo é mostrar que existem opções boas fora do espaço Schengen, muito boas, assim, a gente gostou muito, a gente foi surpreendido positivamente, assim. Por exemplo, Bósnia e Bulgária não passava pela nossa cabeça, né? Foram pessoas que a gente encontrou no caminho que recomendaram e foi muito bom, foram experiências, assim, muito boas. E como são países baratos, foram estrategicamente também momentos para descanso, né? Então, assim, a gente mapeou o que é que precisava conhecer, o que é que valia muito a pena, pegou uma hospedagem tranquila pra gente ficar confortável, pra gente organizar os trabalhos. Então, pra quem tá fazendo um mochilão, essa alternativa é muito boa também. A gente fez isso também com Albânia e Montenegro, que aí esses dois países já estavam no nosso roteiro mesmo, justamente com esse pensamento, não, vai ser uma trégua de gastos, né, que são países mais baratos e são países de praia, e aí a gente vai no verão, e o verão da Europa é muito caro, então teve essa ideia também. Eu vou falar a minha ordem dos 3 melhores países fora do Schengen, assim, na minha opinião. Em terceiro lugar, o país que eu mais gostei desses que a gente foi a Croácia. A Croácia é incrível, gente. Nossa. Na Croácia, a gente conheceu Zagreb, que é a capital, Split e Dubrovnik, que são 2 cidades de praia, com muralhas medievais, a coisa mais linda, assim. Então, não é um país
barato, mas também não é um país caro, né? Tanto em Split quanto em Dubrovnik, a gente ficou afastado do centro. Mas assim, as praias lindas, incríveis e sem gente, sem burburinho, então foi top. E quando a gente queria, a gente ia pro centro, o transporte público funciona super bem. A gente ia pro burburinho, então foi assim, foi muito bom. Então assim, recomendo muito a Croácia. Em segundo lugar, tá a Escócia, que a gente só conheceu a capital, só conheceu Edimburgo, mas é um lugar dos sonhos, assim. Eu voltaria com certeza. É muito, muito, muito lindo, assim. Eu fiquei emocionada. E os escoceses são muito gentis. Eles são muito... Sabe? Foi o único lugar do mundo que me pediram desculpa por não saber português também, sabe? Pra não me atender melhor. A nossa anfitriã do Airbnb foi incrível também, assim, fazia tudo pra gente, de uísque escocês a café da manhã típico, sabe? Fora que é lindo. Edimburgo é patrimônio mundial da Unesco, a cidade. É incrível, é incrível. Agora é caro, é uma hospedagem cara, a comida é cara, tudo é caro. Foi um dos lugares mais caros, assim. Mas o mercado não é caro, assim, então se você consegue ficar no Airbnb e comprar coisas para cozinhar, não fica tão puxado. E em primeiro lugar está a Turquia. A Turquia é um país, assim, muito, muito, muito bonito, muito rico, né? A gente conheceu Istambul, que eu gostei bastante, mas eu gostei muito, infinitamente mais da Capadócia. A Capadócia é um sonho também, sabe? É muito barato, né? A gente ficou num hotel com café da manhã e foi bem barato, assim, eu não lembro, mas eu lembro que, assim, por um bom tempo foi a hospedagem mais barata da viagem, sabe? Passeios incríveis, assim, dá pra você fazer. E eu não fui, mas uma amiga que a gente conheceu aqui na viagem, Juliana, ela disse pra gente que o litoral da Turquia é incrível também. Então tá na lista pra gente voltar. Vale a pena você fazer um roteiro diferente, assim, do óbvio. E agora a gente tá na Ásia. E além dos vistos, né, o tempo de duração é mais por país, né? Não tem a coisa da região. E aí tem que ir pesquisando e ajustando. E em alguns lugares precisa pagar pra entrar e tudo. Mas aí já é papo pra um próximo vídeo.